Pessoal, como a gente vai falar de performance, tu tem que deixar o teu ego em casa e trabalhar. Ah, eu não quero fazer assim. Eu quero passar do jeito que eu quero passar. Bom, pessoal, aí reprova bastante. Ou, daqui a pouco tu é um daqueles caras que vai passar de qualquer forma. Mas se tu quer a forma mais inteligente de fazer, ou pelo menos a forma que eu fiz, eu tô te dando. Pessoal, como é que tu vai construir a capacidade de colocar a prova anterior? Se tu fosse um robô do Star Wars, Spock, sabe, que faz o que é certo, que faz... Isso seria óbvio. No primeiro dia da tua preparação, lá em fevereiro, ou no dia que tu acabou o segundo grau, tu ia fazer o seguinte, tu ia pegar as provas anteriores do Enem, tu ia imprimir todas as provas anteriores do Enem, e tu ia fazer as provas anteriores do Enem para saber como é que elas são. Vamos supor que tu decida que tu vai aprender a jogar um novo jogo de videogame. Como é que tu faz? Tu faz assim. Tu deixa aquele jogo que tu quer aprender novo a jogar, tu deixa ele dentro da caixa, tu não abre ele, tu não põe ele no videogame. Tu segue jogando os que tu já joga e tu fica assistindo Netflix, e aí tu vai assistir aula sobre aquele jogo ali. Mas tu nunca tira aquele jogo da caixa. É assim que tu vai ficar craque. É assim que tu vai virar aquele jogo. Primeiro jogo não vem mais em caixa, tá? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Faz algum sentido isso, pessoal? Faz algum sentido tu ouvir aulas intermináveis sobre como jogar o jogo? Tu jogar outros jogos, mas nunca aquele, porque tu quer ficar craque naquele jogo ali? É óbvio, isso é um absurdo total o que eu tô te dizendo, mas é o que as pessoas fazem em relação ao Enem. O aluno que está se preparando num super cursinho para entrar numa faculdade de medicina, e o aluno que não está nem aí para a prova, porque ele está, sei lá, descobriu o amor agora no terceiro ano do segundo grau, eles têm em comum uma coisa fantástica. Nenhum dos dois encosta nas provas anteriores do Enem. Eles acham que aquilo ali vai dar urticária, vai pegar um bicho geográfico se ele encostar naquele troço ali. Sarna, vai cair a mão dele. Já notaram isso? Eu tenho absoluta certeza que 99%, se não todos que estão me olhando, só de pensar em ter que abrir uma prova anterior para fazer, às vezes a prova que tu pegou lá no dia do ano passado e levou para casa. Sabe, tu deixa aquilo ali numa gaveta que, Deus do céu, se tu encostar naquilo, tu vai pegar fogo, parece. E aí eu te pergunto, por quê? Por que se tu quer aprender um novo jogo de videogame, o que tu faz é jogar o videogame? Até pra saber se é fácil, é difícil, se tu gostou, se tu não gostou, pra ter uma opinião. Se tu quer ouvir um novo CD de música, como é que tu faz? Ah, não, eu quero ouvir essa nova música. Eu vou fazer assim, eu vou ver comentários sobre aquilo, eu vou comprar uma aula sobre o desempenho daquilo, eu vou fazer um cursinho sobre aquilo, eu vou fazer um colégio sobre aquilo. Mas eu não vou ouvir a música. Porque vai que eu escuto a música e que eu goste ou que eu não goste, né? Vai que eu tenho que me defrontar com o meu próprio limitações em relação à compreensão daquilo. Tá, já brinquei o suficiente contigo, eu sei que tu já deve estar triste, porque eu tô tocando num assunto que na verdade é muito sério e é muito sensível. E foi sensível pra mim também, a razão pela qual eu sei que tu tem medo de fazer isso é porque eu já, nego velho, eu já também tinha medo de fazer isso. Tu sabe o que tu tem que fazer, cara? Tu tem que construir as condições de fazer isso. Tu tem que entender primeiro o seguinte, a razão pela qual a gente não pega esse livro que a gente colocou na prateleira, essas provas, é porque quando a gente começa a fazer aquilo, a gente se depara com a nossa frustração da limitação real que a gente tem em fazer a prova. A gente começa a descobrir que, opa, eu achei que eu estava preparado e que eu não estou. E eu tenho que acertar 40 de 45 questões para passar na medicina, mas quando eu faço essa prova aqui, eu acerto só 32 questões. E para acertar 32 questões já não é barbada.
Sabe o que acontece quando tu começa a fazer e tu começa a ver que tu tá errando as questões, que tu não sabe, que tu não consegue nem ler o enunciado, que é muito grande? Aquilo gera uma tristeza muito grande, uma frustração muito grande. E aí tu larga aquilo. Tá, e qual é a solução? A solução é construir as condições emocionais para fazer as provas anteriores. E a partir disso, com a ajuda das provas anteriores, construir as condições técnicas para fazer o exame no dia. O que tu faz quando tu não faz as provas anteriores é trocar a frustração diária de não conseguir fazer as provas por uma grande frustração lá quando tu faz a prova e não passa no vestibular. Pode parecer ilógico, mas é o que está acontecendo. Eu tenho 2 colegas de medicina, 2 caras brilhantes que se formaram comigo, e eles têm uma idiosincrasia, uma brincadeira que eles fazem. Eles são de cidades diferentes, começaram a ficar muito amigos na faculdade, e eles tinham uma coincidência. Eles tiraram a exata mesma nota de Enem quando eles entraram. Eu não quero falar uma mentira para vocês, mas eu acho que os 2 tiraram assim 800,63, ou 900, é uma nota muito alta. Beleza? Entra em qualquer faculdade de medicina aí, ou quase qualquer faculdade, na primeira chamada. E eles tiraram a exata mesma nota, no centavo ali, tá? E aí a graça era perguntar por que um ficou na frente do outro. A gente brincava sempre com eles de quem era o melhor, né? Porque na verdade eles tinham tirado a mesma nota. No primeiro ano isso era tão divertido, tão estranho, tão esdrúxulo, que eles decidiram apostar uma caixa de cerveja e fazer o Enem de novo, já na medicina, fazendo as cadeiras de anatomia. Então eles se inscreveram para decidir quem era o melhor. Foi tipo um duelo. Todo mundo acompanhou, todos nós da medicina achamos aquilo trilegal. Os caras são loucos, né? Vão fazer o troço de novo. E aí eles fizeram, e no outro ano um deles pediu revanche, e aí no outro ano eles fizeram a melhor de 3. Não sei se eles fazem todo ano, tá? Mas eles fizeram pelo menos 3 vezes. Depois da verdadeira, então fizeram 4 vezes. Eles passaram todas as vezes que eles fizeram, ambos, eles passaram na faculdade de medicina. Eu acho que um, inclusive, tirou notas maiores do que ele tirou na vez que ele fez. E aí eu te pergunto, e eu quero que tu me explique, baseado na ideia de que tu tem que só estudar, porque é o conhecimento que gera a tua nota, como é que esses caras que tinham parado de estudar, não estavam nem aí para a matéria, continuavam passando? Eu vou te explicar. Primeiro, e é o mais importante que tu tem que entender, eles não sentem esse medo e essa dor quando eles fazem as provas do Enem. Bem pelo contrário, eles, talvez por já terem passado, talvez pela forma como eles se prepararam, eles acham divertido. Aquilo empodera eles em vez de ser É que nem é a diferença entre o cara que fica colocando um livro de ficha de leitura na estante e do outro cara que gosta de ler, que pega o livro e lê. Ele lê, e às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil. E aí o cara lê um livro por mês. E aí tu pergunta, já leu o livro da ficha de leitura? Já li. Gostei tanto que já comprei o outro livro desse autor. E tu fica, como é que uma coisa que pode me doer tanto não dói no outro cara? No outro... Não dói porque ele criou as condições para aquilo. Aí eu fiquei muito curioso, porque eu vou te dizer, eu não faço Enem de novo. Se eu tiver que fazer o Enem de novo, eu não passo nunca mais. Não tenho certeza, mas é o que eu acho, tá? Eu acho que muita coisa tem que dar certo para tu entrar numa faculdade de medicina. Esses meus amigos dizem o contrário. Fazemos de novo, não tem problema. Tá bom. Aí eu fui para eles e eu perguntei para eles o seguinte, como é que vocês se prepararam? Afinal de contas, eu estou bolando um curso, eu quero ajudar as pessoas a entrar, eu quero que elas melhorem a performance, e vocês são exemplos de caras que têm uma performance incrível, porque vocês, faz anos que não vem nenhuma matéria do 2º grau, o Enem mudou um monte desde a época que vocês entraram, e para vocês nada... Aí eles me disseram o seguinte, primeiro, eles têm uma rápida compreensão de que é uma questão média, fácil e difícil no Enem, tá? Eles têm uma excelente compreensão
do que cada questão está te pedindo. Eles têm os modelos de redação na cabeça decorado. Eles são rápidos para fazer a prova. Eles são rápidos na faculdade também. Então, a característica dos caras. Aí eu perguntei para eles como é que eles se prepararam para o Enem original deles. Porque para esses outros que eles fizeram, eles não estudaram nada, não prepararam nada. Eles só chegam uma hora antes para não chegar atrasado. Sabe o que o cara me disse? Olha a forma como ele se preparou e vê se não é uma coisa extremamente interessante para a gente tirar uma lição. A escola dele ficava a tipo, sei lá, 20 minutos da casa dele, mas ele pegava uma espécie de Kombi escolar. Então essa Kombi dava uma volta na cidade e largava ele por último. Então ele passava 1 hora por dia para ir para a escola e 1 hora para voltar. E tu sabe como é que ele se preparou para o Enem? Ele me disse o seguinte: ele começou isso porque ele tinha uma irmã mais velha que já tinha feito, então ele tinha os cadernos dela, então ele começou assim. Depois ele foi imprimindo as provas. E o que ele fez foi pegar a prova e ele ia resolvendo na Kombi. Com uma caneta, porque ele está numa Kombi, ele não tem mesa, ele não tem estojo. Então ele ia lendo e resolvendo. Às vezes ele acertava, às vezes ele errava. Outra coisa, ele não sabia se ele acertou ou errou, porque não tinha o gabarito. Então ele ia resolvendo as questões. Ele disse para mim assim, ó, eu não estudei nada, eu fiz um bom colégio, eu era um bom aluno. Cara, o que ele fez foi que durante 2 horas por dia, 1 hora para ir para o colégio, 1 hora para voltar para o colégio, ele fez provas anteriores. Quando chegou o dia do Enem, aquilo para ele foi a repetição de um passeio na Kombi. E, de novo, foi um passeio mesmo que ele deu nos competidores dele, né? Pessoal, olha só que coisa incrível. Quando eu pedi para ele, eu vou contar essa história aqui, o pessoal não vai acreditar, mas é brilhante o jeito que tu te preparou. Porque ele, na verdade, teoricamente não estudou nada. Ele chegava em casa e ia jogar videogame. Ele era tipo um jogador, aqueles meio profissional de um jogo chamado Counter-Strike. Era isso que ele fazia. O que ele fez foi fazer a prova. Porque a mesma lógica que ele seguia no jogo, quando tinha um mapa novo para matar as pessoas que ele tinha que aprender, o que ele fazia? Ele jogava o mapa. O que ele fez? Ele fez o exame. Várias vezes. E conta a lenda que ele fez as mesmas provas várias vezes. Então quando ele chega numa prova, ele olha uma questão e do mesmo jeito que a gente conversou da redação, ele olha a questão e diz assim, ah, essa é a mesma questão aquela de triângulo, mas com um quadrado. Pessoal, como é que tu compete com um cara desses? Agora, por que tu não pode ser um cara desses?